paz do Senhor para os irmãos. Nós vamos falar sobre um tema que é muito importante também na nossa vida, que é a esperança. Quem não tem esperança não tem nenhuma perspectiva de vida, não é verdade? Perderam-se os objetivos, os sonhos, mas aqueles que têm esperança, ele consegue viver seguro. Vamos lá para Hebreus capítulo 6, versículo 13 em diante. Eu coloquei 19 só aí, mas vamos começar no 13, para que a gente possa dar clareza aqui ao versículo, ao último versículo. Diz assim, olha: porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo. 14, vai lá. Dizendo: certamente abençoando te abençoarei, e multiplicando te multiplicarei. Vai, até o 19. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Porque os homens certamente juram por alguém superior a eles, e o juramento para confirmação é para eles o fim de toda contenda. Pelo que, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós o que pomos o nosso refúgio em reter o quê? A esperança proposta, a qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até o interior do véu. Esse é o versículo que eu escolhi, os versículos que eu escolhi para trazer uma palavra sobre esperança. A Bíblia diz que a esperança é a âncora da alma, a âncora. Onde é usada a âncora? No navio. Para que serve? Para trazer-lhe o quê? Ou para dar-lhe segurança. A âncora é usada para dar segurança, para não deixar o navio ao léu, não é isso? E sim para lhe trazer segurança. Mas vamos lá. O que é esperança? Vamos lá. A esperança é o sentimento de expectativa e desejo de que algo de bom vai acontecer ou aconteça. Esta expectativa otimista por eventos futuros, mais promissores, existe mesmo quando as perspectivas não a justificam. No cristianismo, a esperança se mostra como o desejo e a busca por um futuro melhor, que é difícil, mas não impossível de ser alcançado com a ajuda de Deus. Também é chamado de esperança o motivo para crer que algo de bom vai acontecer. Assim, é um exemplo natural ali. Assim, uma pessoa doente pode depositar no medicamento a esperança que vai se recuperar. Então, só para trazer uma definição sobre esperança, numa linguagem natural e também numa linguagem dentro da palavra, que é no cristianismo. Se mostra o desejo da busca por um futuro melhor, que é difícil. Algo que você coloca a sua confiança que vai acontecer, porque esperança, confiança e fé estão ligados.
A fé, ela gera esperança. E a esperança, ela gera confiança. Aquela segurança que você tem que vai acontecer algo bom de Deus na sua vida. Amém? Vamos adiante. A esperança do cristão segundo a Bíblia. Agora eu vou voltar para dentro da Bíblia. O salmista disse no Salmos 33, versículo 18 e 19, ele disse assim: eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, que tem esperança na sua misericórdia, para livrar a sua alma da morte e para os conservar vivos da fome. Quando se fala em morte e fome, fala de algo muito real, principalmente no mundo em que nós vivemos. Mas o salmista expressa que toda a sua esperança estava no Senhor. Amém? Vamos lá. A esperança bíblica do cristão. A esperança, pela sua própria natureza, diz respeito ao futuro. É claro que quando nós dizemos temos esperança, nós estamos confiando em algo que vai acontecer. Amém? Algo que virá. Vamos lá, coloca para mim, vê se dá para você colocar Romanos 8, 24 e 25. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Interessante que está muito ligado à fé, né? Não é verdade? Está muito ligado à fé. Segura só um pouquinho aí. Em Hebreus capítulo 11, olha o que diz, só para a gente ter uma noção que está ligado. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam primeiro, né? Que se esperam. E a prova das coisas que não se veem. Então está muito ligado, fé, esperança e confiança. Amém, queridos? A esperança que se vê não é esperança. Porque o que alguém vê, como esperará? Você já está vendo, já está apalpando, já está em suas mãos. Não há necessidade de você ter mais esperança naquilo, tá certo? Mas interessante, cadê o verso 26? Amém, 24 e 25, né? Desculpe. Deixa eu falar para vocês. Aí no mundo há um provérbio, um ditado que diz que a esperança é a última que morre. E nós às vezes usamos, não, a esperança é a última que morre. Meu querido, a esperança do cristão nunca morre. Porque se a morte abater o nosso corpo físico, o nosso espírito vai para Deus e viverá eternamente com Cristo. Amém? A esperança do crente nunca morre, do verdadeiro cristão. O mundo diz que morre, mas a nossa não. Porque os nossos entes queridos que foram tirados de nós não perdemos a esperança neles. Porque nós temos promessa de Deus que os veremos lá no céu. Então nós temos esperança. Lembra do hino? Que saudade me vem a lembrança daqueles que já partiram para Deus. Aí Marquinhos canta assim, ó. Mas eu tenho a viva esperança de um dia revê-los lá no céu. Então nem a morte, diga para quem está do seu lado, nem a morte pode tirar a esperança do cristão. Amém, queridos? Nada tira a nossa esperança. Glória a Deus. Vamos lá? A esperança bíblica do cristão. Lá embaixo. Porém, ela abrange muito mais do que uma simples vontade ou anseio por algo futuro. Essa esperança consiste numa certeza na alma.
e uma firme confiança sobre as coisas futuras. Nós não estamos aqui, como muitas pessoas nos conceituam, que somos bobos, infelizes, e não sabemos o que queremos, e não sabemos para onde iremos. Nós não, nós somos diferentes. Eu vou dizer que aqui está o povo mais inteligente da face da terra. Amém, queridos? Porque nós temos uma esperança que não é apenas num futuro melhor aqui, porque a Bíblia diz, se nós pensarmos em Deus só nessa vida aqui, nós nos tornaremos mais do que miseráveis. Mas a nossa esperança, ela ultrapassa uma dimensão natural das coisas. Amém? Ela penetra nos mistérios de Deus. Estamos seguros lá. Glória a Deus. Essa esperança consiste numa certeza na alma, uma firme confiança sobre as coisas futuras. Por exemplo, Jesus voltará para nos buscar. Estamos confiantes, esperançosos, ou já perdemos a esperança? Sabe por que eu estou trazendo isso? Porque tem muitos crentes dentro das igrejas que perderam a confiança, a esperança na volta de Jesus. Porque o diabo tem colocado em seus corações, soprado em seus ouvidos, dizendo o seguinte: olha, onde está a esperança dessa volta de Jesus para vocês, se desde as suas meninices, vocês ouvem falar que Jesus Cristo está voltando? Eu, por exemplo, ouço falar que Jesus vai voltar, ou iria voltar, desde a minha idade de 11 anos de idade. Mas onde está a sua esperança? Amém? Está na sua alma, ninguém tira. Amém? Jesus vai voltar. Eu não sei quando, porque a Bíblia diz que 1000 anos para o Senhor é como um dia, e um dia para o Senhor é como 1000 anos. Aconteça o que acontecer, firme-se aí na esperança. Jesus vai voltar. Espere que Ele virá para nos buscar. Amém? Vamos lá? Noutras palavras, a esperança bíblica do cristão está intimamente, olha aí, vinculada a uma fé firme. Ninguém tira isso de mim, meu irmão. Pode me quebrar todo, pode arrumar um trator, entendeu? E passar em cima de mim. Ninguém tira essa fé, essa esperança que eu tenho. Muitos zombadores estão por aí afora, dizendo: vocês pregam que Jesus virá, que Jesus faz isso, que Jesus faz aquilo outro. Não importa, se ele quiser acreditar, ele acredite. Eu sei que eu acredito, e a minha confiança e esperança está nele. Amém? Vamos lá, Romanos 15, 13. Eu não vou colocar todos as referências não. Vamos lá, ver se dá para a gente colocar isso. Ora, o Deus de esperança, vos encha de quê? De todo gozo e paz em crença. Aleluia. Essa fé que está ligada à esperança, e a esperança que está ligada a essa fé, me enche, aleluia, de crença. Eu creio mais, cada dia que passa, mais ferve na minha alma, aleluia, a crença de que eu estou no caminho certo, de que Jesus virá, aleluia, e nos levará para o céu de glória. Amém? E sempre crendo que amanhã será melhor do que hoje. Amém, pessoal? Você não pode pensar diferente, pode até acontecer o contrário, porque quem não tem esperança não pode viver, ainda mais viver com Cristo. Se você não tiver esperança, você parou a sua vida, porque nem sempre as coisas acontecem do jeito que nós queremos e na hora que nós queremos, concorda? Nem sempre acontece na hora que eu quero. Não estou generalizando, estou falando que tem coisas que eu peço a Deus aqui e agora Ele me dá. Amém? Mas tem coisas que acontece até um processo.
E Ele vai dar na hora que eu estiver preparado para receber. Porque nem sempre eu estou preparado para receber aquilo que eu almejo. Amém, queridos? Preste atenção nisso. Eu já vi muita gente caindo porque recebeu algo e não estava preparado para receber. E aí se orgulhou, se ensoberbeceu e caiu. Amém? Estão entendendo? Então é necessário esperança. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis, olha aí, em esperança pela virtude do Espírito Santo. Eu estou sim cheio de esperança que esse ano de 2006 muitas coisas irão mudar na minha vida, na sua vida, na vida da igreja, e eu creio que vai mudar para melhor, e o nome de Jesus será exaltado. Amém, amados? Vamos lá. Vinculado a uma fé firme e uma sólida confiança em Deus, o salmista expressa claramente este fato mediante um paralelo entre confiança e esperança. Estão ligadas. Diz assim, ó, não confieis em príncipes, nem em filho dos homens, em quem não há salvação. Escute, muita gente confiou aí no PT e confiou na Dilma. E confiou em outros governos, não é só em outros homens. Não é só Dilma e o PT, não, outros governos. E o nosso país está arrasado. Mas eu não estou culpando ninguém aqui, escute bem isso. Isso já vem de longos anos. Nosso país, ele sofre com corrupção desde o período colonial, que ele era colônia de Portugal. Quem inseriu no nosso contexto essa maldição chamada corrupção foi gente até de fora. Sabiam disso? Né? Que inseriram aqui essa maldição, essa corrupção miserável no nosso país. Um país lindo que pode crescer, né? Que tem tudo para crescer. Estamos vivendo aí nessa situação. Então, olha, não confieis ou coloque a sua esperança em príncipes nem em filho dos homens, em quem não há salvação. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por auxílio e cuja esperança está posta no Senhor seu Deus. Agora eu esqueci o salmo e o versículo que diz que bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Então a nossa esperança, nós vamos falar mais sobre isso, está no Senhor. Por conseguinte, a esperança firme do cristão é uma esperança que não traz confusão. Ué, mas por que tanta coisa que nós estamos vendo aí no mundo em que vivemos? E até mesmo no seio da igreja. Quantas coisas, quantos cristãos que vivem se arrastando, quantas pessoas que não têm o brilho, a graça, a bênção, ou que talvez não saiba usufruir dessas bênçãos celestiais, que vivem de qualquer maneira, e às vezes nós questionamos, né? Questionamos tanta coisa, mas diz que a esperança que o verdadeiro cristão tem, essa firme esperança, ou essa esperança firme, não o deixa viver confundido, confuso na vida. Ué, será que nós iremos para onde? O que vai acontecer conosco? Hein? O medo que aperta, mas aqueles que têm a esperança em Deus, ele não vive confundido. Romanos capítulo 5, verso 5. Vamos lá, depois os irmãos poderão procurar as outras referências. E a esperança não traz confusão. Amém, irmãos? Porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi dado. A esperança não traz confusão. Pode levantar aí as maiores heresias
podem pregarem aí o que quiserem por aí afora. Eu sei dizer que o Evangelho de Jesus, ele é puro, ele é poderoso, ele transforma a vida, ele esclarece para mim quem é Jesus, quem tem que ser o Senhor das nossas vidas. Então a nossa esperança está nele. Amém, queridos? Vamos lá. A esperança, portanto, é uma âncora para o cristão através da vida, firmados. Amém? O navio, ele parou no porto, ou em algum lugar que eles queiram parar, eles soltam aquela âncora, e ela procura um lugar onde atracar e segurar. A vida do cristão é essa, sabe onde nós estamos atracados e seguros? Na pedra angular, na pedra que é Jesus Cristo, Senhor. Pode soprar vento de tudo quanto é lado, tornado, terremoto, nossa fé está lá, nossa âncora, a nossa esperança está em Cristo, e ninguém tira o cristão da sua posição. Amém, queridos? As ondas podem balançar, mas ele está atracado, ele está seguro. É por isso que eu gosto de ver, porque eu não vejo avivamento da igreja. Só rapidinho, vou trazer uma colherzinha aqui. Avivamento da igreja é apenas um movimento, e acabou, não tem mais. Avivamento é para aqueles que estão esperançosos em Cristo. Hoje está passando pela luta, mas a vitória vai chegar daqui a pouco. Amém? E tem outro, ele tem ânimo, ele tem alegria para estar na casa de Deus, servindo a Deus, porque ele sabe o Deus que serve, está seguro no Deus que serve, que sabe que ele é galardoador daqueles que o amam. Está seguro em Cristo Jesus. Então avivamento para mim é isso. O cara chegou na igreja com 10 anos de idade, ele deu 50 anos, chegou a 50 anos, ele está com o mesmo foco, com a mesma alegria. Amém? Caleb, a esperança de Caleb estava em Deus. E quando chegou lá aos 85 anos de idade, tem 80 aqui? Ninguém. Né? Quem tem 80 aqui? Ninguém, né? Tem alguém que tem 80? Não, né? Mas ele chegou aos 85, e quando acharam que ele mais não poderia tomar posse da herança que era profetizada para ele lá, foi prometida para ele, ele disse: ei, eu quero o que é meu, espera lá, me dá aqui o que é meu, eu quero assumir. Mas o senhor já é um velho. Ele disse: ó, estou com a mesma força e o mesmo vigor de quando eu tinha 40 anos de idade. Porque a esperança dele estava em quem? Em Moisés, em Ur, e outros mais. A esperança dele estava no Deus de Israel. Coloca a sua esperança em Deus, porque pode vir a idade, pode vir a vaidade, o que vier, você vai estar focado em Cristo. Eu vou morar no céu, eu tenho esperança. Aí veio a morte, aí adiantou o processo, porque eu já vou para os braços do meu Deus. Amém, amados? Vamos lá. A esperança, portanto, é uma âncora para o cristão através da vida. Vamos lá, vamos adiante. A base da esperança do cristão. O alicerce da esperança segura do cristão, ela não procede do presidente da república, do governador do estado, do prefeito da cidade, do líder da igreja. Amém, irmãos? Ela procede da natureza de Deus, de Jesus Cristo e da sua palavra, e da palavra de Deus. Então, a nossa esperança, o alicerce da nossa esperança, eu falei aqui do navio e da âncora, né? Está na pedra, na grande rocha, que aquele dia que Jesus fez uma pergunta para os discípulos, né? Lá no capítulo 16 de Mateus, se não falha a memória,
Precisa colocar não. Quando Jesus fez aquela pergunta para os discípulos: quem dizem os homens ser o filho do homem? Eles disseram um dos profetas, Jeremias, João Batista. Mas Jesus, olhando para Pedro, disse: e vocês? Para os discípulos: quem dizeis que eu sou? E aí Pedro, revelado por Deus, disse: tu és o Cristo, quer dizer, a grande rocha. Amém? A grande rocha, a rocha inabalável, onde está a nossa esperança. Porque, deixa eu te perguntar, a esperança para esse mundo no pecado? Você acha que isso aí vai melhorar? Preste bem atenção nisso. Pode até melhorar alguma coisa numa ótica humana de um bom governo aqui, mas está tudo quebrado, meu irmão. E não é só o Brasil. A coisa está feia. O mundo está caótico. Está triste de ver. Liga a televisão para você vai ver. Esse tornado que passou lá nos Estados Unidos, que passou matando gente, destruindo cidade. Aqui bem perto, Santa Catarina, São Paulo aí, esses dias. Coisas horríveis acontecendo. Então, a nossa esperança está em Cristo Jesus. E não de uma vida para sempre aqui. Mas também uma esperança de que, enquanto estivermos aqui, amém? Seremos abençoados sim, e abençoadores. Porque o Senhor nos abençoa para o quê? Para nós abençoarmos, não é isso? Vamos lá. Então o alicerce da nossa esperança está nele. Vai lá. As Escrituras revelam como Deus sempre foi fiel no passado para com o seu povo, ao seu povo. O Salmo 22, por exemplo, revela a luta de Davi numa situação pessoal crítica que ameaçava ou ameaça a sua vida, ou ameaçava a sua vida. Todavia, ao meditar nos feitos de Deus no passado, ele confia que Deus o livrará ou livraria. Diz assim: em ti confiaram nossos pais, confiaram e tu os livraste. O poder maravilhoso que o Deus Criador já manifestou em favor do seu povo está exemplificado no Êxodo, na conquista de Canaã, nos milagres de Jesus e dos apóstolos, e em casos semelhantes, quais edificam a nossa confiança no Senhor como nosso ajudador. Salmo 105, verso Salmo 105 e depois 124, precisa colocar não. Por outro lado, aqueles que não conhecem a Deus, não têm em quem se firmar para terem esperança. Por isso a gente está vendo gente aí, pessoas desesperadas. Desesperadas. Chegou um senhor aqui agora há pouco. Aliás, eu ia passando na linha aqui embaixo, eu ia lá na casa da Késia buscá-la, e ele gritou. Eu ia passando no carro, ele gritou: pastor. Aí veio mancando para o meu lado, eu dei ré no carro, voltei. Ele disse: eu queria que o senhor, eu vou lá na igreja para o senhor orar por mim, o senhor oraria por mim? Eu falei: claro, pode ir. Aí agora há pouco ele chegou aqui antes do culto começar. Você vê, lágrimas, desespero, todo inchado, com as pernas inchadas, dizendo: olha, o médico diz que é coluna, mas eu não sinto nada na minha coluna. Um caroço do lado, as duas pernas inchadas, e ele falando para mim: pastor, alguém falou comigo que isso aí é uma coisa mandada, é algo maligno. Eu falei: olha, pode acreditar que pode ser realmente uma coisa mandada. Ele falou: não tinha nada disso, foi uma coisa de repente. E vocês não se decepcionem, não se frustrem com aquilo que eu vou falar. Acontece sim. Há poucos dias uma moça, na descida do Campanate ali, para cá um pouquinho da entrada da sua casa, ela foi passar na frente ali, tinha um trabalho de macumba na esquina,
Ela foi passar diante daquele negócio, entrou o bicho nela. E eu tive lá, a sogra dela veio me procurar aqui correndo para eu ir lá. E a hora que eu comecei a orar, ela estava cheia de demônios, possessa por espíritos malignos. Então o mundo vive assim, porque já o príncipe, o Deus desse mundo, tem levado pessoas a situações miseráveis. Mas você, eu, nós, que temos a esperança em Cristo Jesus, vamos levar palavras, ou a palavra, vamos falar de Jesus, vamos mostrar para esse mundo, mesmo que eles não queiram, não importa, mas não deixe de falar de Jesus. Deu brecha, palavra, porque a palavra transforma, e nós temos uma esperança, né, que Jesus pode salvar muitas vidas, através de você, através de mim, isso é, através da sua palavra que está na nossa boca. Vamos lá? Em ti confiaram nossos pais, e tu livraste. O poder maravilhoso que o Deus Criador já manifestou em favor do seu povo está exemplificado lá no Êxodo, naquela conquista linda. Eles acreditaram, confiaram, esperaram, e cheios de esperança, Josué e Caleb saem lá do Egito e conquistam a terra com aquela nova geração. Mas conquistaram, porque era a promessa de Deus, e o seu Deus, o meu Deus é fiel. Aleluia, pode ter esperança nele. Amém, queridos? Vamos lá. Por outro lado, aqueles que não conhecem a Deus não têm em quem se firmar para ter esperança. Nós estamos vendo o mundo encabulado, o mundo triste, pessoas desesperadas. Vamos lá, pode passar. A plenitude da revelação do novo concerto em Jesus Cristo acresce mais uma razão para a esperança inabalável em Deus. Esse concerto, que antes o velho concerto era feito através de sacrifício de animais, do sangue, dos animais. Hoje, no novo concerto, na nova aliança, nós temos Jesus Cristo, naquela morte vicária, substituta, que substituiu o velho, o antigo testamento, que eram mortos os animais, matavam os animais para ter o sangue, porque sem derramamento de sangue não há remissão do pecado. Agora Jesus vem e se entrega no Calvário e é morto, e ali o seu sangue é derramado por mim, por você. Então nos traz uma esperança maior ainda, porque ele foi morto, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e disse: todo poder foi me dado no céu e na terra. Então a minha esperança está nele. Amém, queridos? Agora, é claro, cuidado se você confiar demais ou esperar no homem, porque o homem pode te decepcionar. Ok? O homem pode te decepcionar. Diz que havia um filho, uma família que todos os dias iam para a igreja, pai, mãe, filhos, e o pai na igreja, nossa, era um homem aparentemente uma coisa de Deus. Aí um dia o filho disse: poxa mamãe, vamos pedir para o pastor arrumar uma casa para nós aqui dentro da igreja, porque na igreja meu pai é um anjo, e lá em casa ele é um demônio, um bicho, então as aparências se enganam. Então a sua esperança tem que estar no Senhor, porque esse nunca vai te decepcionar. Tá, queridos? Vamos lá? Para o cristão, o Filho de Deus veio para destruir as obras do diabo. Olha aí onde está alicerçada a nossa esperança. Ah, mas o diabo está fazendo isso, está fazendo aquilo outro. Olha, espera aí, mas com você não. Amém? Você não tem esperança nesse Deus que veio para desfazer as obras de Satanás? Então ele não pode mais, Satanás não pode fazer mais de você de gato e sapato. Preste atenção nisso. Que veio para destruir as obras do diabo.
que é o Deus desse século. Ele tem cegado as pessoas. Jesus, ao expulsar demônios durante seu ministério terreno, demonstrou seu poder sobre Satanás. Além disso, pela sua morte e ressurreição, ele esmagou o poder de Satanás e demonstrou o poder do reino de Deus. Não é de se estranhar, portanto, que Pedro exclama a respeito da nossa esperança. Ele disse assim: olha, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo. Está falando de quê? Novo nascimento, não é isso? Nos gerou de novo, para o quê? Uma viva esperança, não uma esperança morta. Amém, querido? Uma viva esperança é nele. Vamos lá. Pela ressurreição de Cristo dentre os mortos. Jesus é, pois, chamado nossa esperança. Vamos ver Colossenses 1:27. Colossenses 1:27. Os quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios. O evangelho sendo pregado aos gentios, Jesus sendo pregado aos gentios, o reino de Deus sendo pregado aos gentios, que é Cristo em vós. Esperança de quê? Aleluia. Esperança da glória. Cristo em nós, esperança da glória. Vou ficar aí de cabeça baixa para Satanás? Vou nada. Viu, irmãos? Levanta a cabeça, estufa o peito, né? Levanta o seu nariz, sim. Você só não pode fazer isso diante do nosso Deus. Diante dele nos dobramos, amém? Lá os serafins, no capítulo 6 de Isaías, né? Eles voavam para lá e para cá e diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Então, diante de Deus nos dobramos, temamos a Ele, reverenciamo-lo. Agora, diante de Satanás, não, levanta a sua cabeça e vai, em nome de Jesus, e repreende-o, porque a sua esperança, aleluia, é a esperança da glória. Vamos lá? Nos gerou de novo. Jesus é, pois, chamado nossa esperança. Devemos depositar nele a nossa esperança, mediante o poder do Espírito Santo. Você já parou para pensar como nós somos privilegiados? Nós temos o poder do Espírito de Deus sobre as nossas vidas, para termos esperança, para fortalecer a nossa esperança. E esse Espírito ali é o próprio Deus. Olha lá, letras maiúsculas, ok? Letras maiúsculas. Na Bíblia, se Espírito estiver escrito em letra maiúscula, está se relacionando a Deus, ao Espírito Santo de Deus. Então você tem a força, o poder de Deus sobre a sua vida, para que a sua esperança se torne forte. Balança daqui, balança de lá, mas não cai. É ou não é? De vez em quando eu dou o exemplo do cristão como aquele boneco teimoso, já viu? Que eles enchem ele de ar. É só um exemplo. E eles colocam ele lá só para marcar lugar, para ele chamar atenção. Ele tomba para lá, depois ele tomba para cá, o cristão é assim, o vendaval vem, mas ele volta para o seu lugar. Amém? Que a sua esperança está ligada no Senhor. Pode acontecer de até tropeçar, mas não perca a esperança. Aleluia, Jesus está aqui para te receber de braços abertos. Vamos lá, pode passar. A palavra de Deus é a terceira base da esperança. Sem a palavra, o fundamento da palavra, não há esperança. Como é que você descobriu que Jesus Cristo é o Senhor? Através da palavra. É ela que te fortalece, ela é como alimento da sua alma. Então a palavra
é a terceira base da esperança. Deus revelou sua palavra através dos profetas e apóstolos no passado. Ele os inspirou pelo Espírito Santo para escreverem isentos de erros, pelo fato de que sua eterna palavra permanece firme nos céus. Podemos depositar nossa esperança nessa palavra. Salmos, só uma referência para nós, 119, verso 49. Poderia citar outros aqui que não estão ali. Salmos 119, verso 5, não é? Que diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Amém? Vamos lá. Lembra-te da palavra dada ao teu servo, na qual me fizeste esperar. Ter esperança. Amém? A palavra dada ao seu servo. Se o Senhor disse: caminhe, pode caminhar esperando que a vitória vai chegar. Se Ele disse: espere ou espera, pode ter esperança nele, que a vitória vai chegar na sua vida, porque Ele nunca errou endereço. Vamos lá. De fato, tudo quanto sabemos a respeito de Deus e de Jesus Cristo, vem da onde? É o que eu acabei de dizer. Vem da revelação infalível das Sagradas Escrituras. Tudo que nós queremos saber de Deus está dentro da Bíblia. Então a Bíblia é a terceira base da nossa esperança. É o que está escrito. Amém? Agora tem um perigo na Bíblia: interpretações pessoais. Já ouviu falar sobre isso? Um interpreta de um jeito, né? A seu bem prazer, o outro interpreta de outro. Existem teses e interpretações bíblicas. E quem é o maior intérprete da Bíblia? Ou quem é o maior? Então, o Espírito Santo. Todas as vezes que você for ler a Bíblia, você diga: Espírito Santo, revela para mim. Não do jeito que eu acho, porque é aí que está o perigo. Interpretações de axiologia. Isso é muito perigoso, porque a Bíblia é comparada como espada de 2 gumes. E essa espada de 2 gumes corta para lá, corta para cá, e ela tem que cortar. Ela é uma espada de 2 gumes. Cuidado. Você vai na maçonaria, eles usam. Usa ou não usa? Você vai no espiritismo, nos 4 tipos de espiritismo que existe no nosso país. São 4. Mas só muda um pouquinho a filosofia, mas é igual aquele camaleão que muda de cor. Quem já viu? Quem já viu? Ele fica verde, vermelho, hein? Mas os 4 é tudo a mesma coisa. Amém, querido? Estão entendendo? Então preste atenção nisso. Quem inspirou foi o Espírito Santo, né? Então podemos depositar a nossa confiança. De fato, tudo quanto sabemos a respeito de Deus e de Jesus Cristo vem da revelação infalível das Sagradas Escrituras. E aí, estamos entrando em contradição? É somente a Bíblia mesmo que esclarece Jesus, que revela Deus? A Bíblia própria diz que tem outras coisas que revelam a Deus. Quem pode citar uma clara e objetiva? Hein? Muito obrigado, meu irmão. Muito obrigado. A natureza, hein? Revela que existe alguém que está acima de todas as coisas. O Criador. Que isso não aconteceu naquela explosão não, viu, irmão? Como é que chama o negócio lá? É Big Bang?
A Bíblia diz que tudo foi criado pela palavra de Deus. O Senhor falou e aconteceu. Foi criado pela sua palavra. Nós somos criacionistas, nós cremos da doutrina criacionista, né, irmãos? Amém? Vamos lá. Pode passar. A suma esperança do cristão. A suprema esperança e confiança do cristão não deve estar em seres humanos, nem em bens materiais, nem em dinheiro. Claro, é evidente isso aí. Antes deve estar em Deus, no seu Filho e na sua palavra. Só uma pitadinha aqui. Quantas pessoas que têm errado, que têm colocado a sua esperança, a sua confiança naquilo que ele possui. O louco lá, que Jesus falou com ele, olha só, depois que a sua propriedade produz ou produziu grandemente, digamos assim, 10 vezes mais do que o ano anterior, pode acontecer na nossa vida? Nós temos esperança que sim. Mas depois dele, das suas terras produzirem com a maior fartura da qual ele nunca tinha visto, o que ele assentou no coração? Ele olhou para aquilo tudo, encheu-se de soberba e disse: construirei novos depósitos. Ele estava errado até aí. Construirei novos depósitos e vou enchê-los, vou colocar tudo que a terra produziu. Onde está a loucura desse homem? Onde ele colocou a sua esperança. Quando ele diz: e vou dizer para a minha alma, olha onde ele colocou a esperança. Alma, come, bebe e folga. Eu creio que na mesma hora foi traçado a sua sentença. Ele escuta a voz de Deus dizendo para ele: louco, louco, esta noite te pedirão a tua alma. O que tens preparado, para quem será? Gente, isso é terrível. Isso é para aqueles que colocam a sua esperança naquilo que possui. Porque de vez em quando nós ouvimos o carro passar aí, olha, anunciando a morte das pessoas. A família fulana de tal. Eu já até esqueci como é que fala. Sei que passa, nós até nota de falecimento. Tem gente aí que decorou, hein? Eu tinha até esquecido. Aí de vez em quando a Eliana fala comigo: deixa eu tapar meu ouvido que eu não aguento mais isso. Mas não é verdade? O ser humano é como a folha seca, é como a erva. O ser humano é como a erva. De manhã está verde, bonita e viçosa. À noite, durante o dia, sopra o vento, sai o sol. À noite e à tarde ela está seca e morta. Então não se apegue às coisas dessa vida. Agora é proibido você ter as coisas? Não, você tem até promessas de Deus de prosperidade e de bênçãos para a sua vida, até de comer o melhor dessa terra. Amém? Glória a Deus. Mas tem uma coisa: não se apegue, não fique preso nisso, porque Jesus disse: tendo comida para comer e vestido para vestir, dá glória a Deus. Amém? Porque tem muita gente que nem isso tem, come nos lixões, não é verdade? Ou não tem nada para comer. Então se apegue a Deus, coloque a sua esperança nele. Nos bens materiais, nem em dinheiro. Antes deve estar em Deus, no seu Filho Jesus e na sua palavra. Vamos lá. Em que consiste essa esperança? Temos esperança na graça de Deus e no livramento que Ele nos oferece. Nas tribulações dessa vida presente, nós temos esperança na graça de Deus e no seu livramento.
Se eu desse oportunidade aqui, eu sei que muita gente ia trazer um testemunho de livramento. Amém, queridos? Muitos testemunhos de livramento. Eu tenho muitos testemunhos de livramento, porque eu não posso sair pela manhã ou qualquer hora do dia sem primeiro botar o meu joelho no chão, ou se não der para orar de joelho, de pé mesmo, de Senhor, eu vou sair aqui, mas o Senhor me guarda, porque eu quero voltar em paz. Foi isso que Jacó disse lá? Amém? Então olha, Senhor, a minha esperança é no Senhor, está no Senhor, que eu vou e vou voltar em paz. Ninguém vai ceifar a minha vida. Amém, irmãos? Estão entendendo? Vamos lá. Nas tribulações dessa vida presente, temos esperança de que chegará o dia em que nossas tribulações cessarão aqui na terra, quando esta não estará mais sujeita à corrupção, e terá lugar, ou dará lugar à redenção, ou terá lugar à redenção, ou à ressurreição do nosso corpo. Vamos lá, temos esperança na consumação da nossa salvação. Vamos, podemos passar. Temos esperança de uma casa eterna, nova nos céus. Se essa casa terrestre se desfizer, o que Paulo disse? Quer saber o que ele disse? Nós temos uma casa no céu. Coloca lá 2 Coríntios 5, versículo 1 aos 5. Só para você colocar a sua esperança nele. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer. Qual casa que o apóstolo está falando ali, Nando? É uma mansão? É uma casa feita de quê? Que casa que ele está falando ali? O que você acha? Ele está falando desse corpo. Esse corpo não é a casa do Espírito Santo? Não é a casa da alma e do Espírito? Ele está falando desse corpo. Se esta casa, se a nossa casa terrestre desse tabernáculo, se desfizer, temos de Deus um edifício, quer dizer, algo muito maior. Uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Não pensa que é uma mansão lá que já vai ter piscina. Não é isso não. É essa casa, ela vai se desfazer aqui. Se ela se desfizer aqui, você terá lá no céu um corpo celestial, que nunca mais ninguém terá poder sobre ele, nem a morte, nem a tristeza, nada disso. Vamos lá. Uma casa não feita por mãos, eternas no céu. Isso é tudo para fortalecer a nossa esperança. E por isso também gememos, desejando ser revestido da nossa habitação, que é do céu. Vou ler só até aqui só, tá bom, irmãos? Que é do céu. Por quê? Nós estamos vendo que a natureza geme, o ser humano geme, porque essa casa, ela é corrupta. Essa casa, ela é corrupta. Lembram-se da tricotomia do homem? Quem se lembra? Espírito, alma e corpo. A Bíblia fala da dicotomia também, mas eu fico com a tricotomia. Por quê? O espírito é aquele que liga a Deus, que está na semelhança com Deus. A alma é a sede dos seus sentimentos, da sua vontade, dos seus prazeres. E o corpo é a casa, é o tabernáculo da alma e do espírito. Certo? Para viver nessa vida aqui, o espírito e a alma precisa desse corpo. Amém? E assim como existe o corpo terrestre, existe também o corpo celestial. Vamos lá. Temos a esperança de uma casa eterna nos novos céus. Naquela cidade cujo arquiteto e edificador é Deus.
Temos a bendita esperança da vinda gloriosa do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Quando então os cristãos serão arrebatados da terra para o encontro com Ele nos ares. E quando então nós o veremos como Ele é e nos tornaremos semelhante a Ele. Nós estamos falando de esperança. Amém, irmãos? E eu espero isso, ver Jesus face a face e viver para sempre com Ele. Temos a esperança de receber a coroa da justiça, de glória, da vida. Finalmente temos a esperança da vida eterna, da vida garantida a todos que confiam no Senhor Jesus Cristo e o obedecem, com promessas tão grandes reservadas àqueles que esperam em Deus e no seu Filho Jesus. Pedro nos conclama: estais sempre preparados, olha aí, para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Amém? Chegou perto de você, mas vocês são loucos. Como já me falaram, esse negócio de esperar Jesus voltar, isso não existe. De uma vida melhor, não existe. Da vida após a morte, não existe. Falou: meu amigo, se você conhecer o Jesus que eu conheci, que está em mim, você vai dar um salto, como disse Dirceu, quando aceitou Jesus, parecia que ele pulava de uma montanha na outra, passava para o outro lado. É isso que acontece. A gente vê as coisas totalmente diferentes do homem sem Deus. Amém, amados? Terminamos? Glória a Deus. Então, só para a gente fechar, com promessas tão grandes, reservadas àqueles que esperam em Deus e no seu Filho Jesus. Pedro conclama: olha, estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Por que? Me explique essa esperança que vocês têm. Me explique porque às vezes está passando por lutas, por provas e está dando glória a Deus e cantando o hino, assoviando o hino de louvor a Deus. Às vezes está tudo quebrado, mas o irmão está sorrindo. Aí alguém diz assim: é hipocrisia. Não é não. É hipocrisia, irmãos? Quem tem essa esperança, sorrir nas horas de dificuldade, é hipocrisia? Demonstrar Deus nas horas que está tudo quebrado é hipocrisia? Ao contrário, é mostrar Deus dizendo: olha, eu sou vitorioso. Mas você não está passando por isso, mas a minha esperança está nele. Amém? Quer que eu explique? Jesus entrou na minha vida. Mas o que é isso? Como é que é isso? Abre o seu coração e receba Ele também. Você vai ver a diferença. Porque a nossa esperança não está nas coisas dessa vida, mas estão no Cristo vivo e maravilhoso. Amém, irmãos? Tem alguma dúvida da sua esperança? Agora, interessante, para deixar no ar, que Provérbios, sábio Salomão, ele teve momentos na vida dele de muitas dificuldades. Ele falou que a esperança, vamos lá, Provérbios 13, 12, se eu não me falha a memória. 13, 12, coloca aí para nós. Eu não vou quebrar tudo que eu falei até agora não, é a Bíblia que diz. 13, 12 de Provérbios. Nós já estamos encerrando, e eu quero, nessa noite, firmar aquilo que eu falei aqui, e profetizar para a tua vida, que a tua esperança está sendo renovada para um 2016 cheio da graça de Deus. Não abra mão não volte atrás. Mas Salomão disse ali
ou melhor, Provérbios, né? Salomão, né? Ele disse que a esperança demorada enfraquece o coração. Ele falou, mas todos sabem que Salomão viveu momentos bem perdidos. Mas isso aí é uma realidade. Mas eu quero te dizer que realmente, às vezes nós esperamos, temos cheio de esperança e não acontece aquilo que nós almejávamos. Mas eu disse aqui no início, que a esperança demorada enfraquece o coração. Mas o desejo chegado, a resposta é a árvore de vida. Amém? Mas, deixa eu trazer uma coisa para você aqui rapidinho em cima daquilo ali. O Deus que você serve nunca perdeu uma batalha e nunca prometeu e deixou de cumprir. Amém? Nós não sabemos como estava a vida desse homem naquele período que ele escreveu aquilo ali, porque na realidade é cansativo mesmo. Estou esperando em Deus, tem 5 anos. Digamos, Jacó, que teve que trabalhar 14 anos para conquistar a sua amada. Trabalhou 7, foi enganado e teve que trabalhar mais 7. Trabalhou 7 e ao invés de receber Raquel, recebeu Lia. E aí foi enganado porque também ele plantou lá atrás e ele teve que trabalhar mais 7, 14 anos para conquistar Raquel. Isso deve ter sido cansativo. Sim, cansativo sim. Mas vou dizer uma coisa para vocês, ele não desistiu. Isso está falando de igreja. Igreja do Senhor, ela não desiste, porque ela sabe que Deus é fiel. Coloque a sua esperança nele, viva para ele, e ele vai trazer o que você precisa. E as suas esperanças, aleluia, vão ser alcançadas, os seus objetivos, os seus sonhos. Aquilo que você espera, Deus tem para te dar, e muito mais do que aquilo que você tem pedido e pensado, porque Deus não deve nada a ninguém. Amém?